Boa noite, galera. Hoje a gente vai falar, a gente está indo para a nossa aula 6. A gente vai falar sobre história da termodinâmica. Muito provavelmente vocês que acompanham aí os vídeos do canal podem estar achando esquisito, né? A aula 7 da história da mecânica quântica ter vindo antes da termodinâmica e tal. Eu estou gravando como eu consigo, né? Eu estou dando aula aí a noite inteira, de 6h25 até praticamente 10 horas, né? Quando eu chego em casa. É, então, entre 6 e 10 eu estou fora de casa, né? Basicamente. É, como eu consigo. Então, algumas semanas eu não consigo, eu estou dando aula 3 vezes na semana, nesse ritmo e fazendo diversas outras coisas, né? Atualmente, eu estou corrigindo, né, alguns projetos aí do processo seletivo do mestrado, doutorado em educação. Então, eu também tenho uma defesa de dissertação agora para quarta-feira. Então, vocês sabem como é que é, né, essa vida atribulada. Vamos lá. História da termodinâmica. A gente vai dividir em duas partes: a história da termodinâmica e da mecânica estatística, certo? Vamos começar aqui pela termodinâmica. O que é termodinâmica, gente? A termodinâmica é uma ciência macroscópica. Ela estuda mudanças que não são abordadas nem pela mecânica e nem pelo eletromagnetismo, tá certo, gente? Envolve temperatura, pressão, etc. Tá? Potencial químico, outros grandezas. Terme significa calor e dínamo significa força, tá bom, gente? É, a termodinâmica é macroscópica. As explicações microscópicas são dadas pela teoria cinética e pela mecânica estatística. Reitero, elas tiveram um papel importantíssimo posteriormente no advento da mecânica quântica e elas começam a surgir no século XIX, certo? Alguns nomes relevantes da termodinâmica. Joseph Black, tá? Que iluminou, né, o conhecimento acerca da calorimetria. James Watt, tá? Que fez a máquina a vapor. O Benjamin Thomson, ou Conde de Rumford, vai fortalecer com seus experimentos a ideia de que o calor é movimento ao invés de uma substância. O Hermann von Helmholtz, tá? Foi um fisiologista alemão que enunciou a lei de conservação de energia. O James Prescott Joule, tá? Ou Joule, como se chama, mas a pronúncia é Joule, tá? É quem vai escrever a primeira lei da termodinâmica. Clausius, Thomson e Carnot, que de formas distintas, sobretudo Clausius e Thomson, ou Lord Kelvin, tá? Vão escrever a segunda lei da termodinâmica, tá bem? Qual o momento histórico em que a termodinâmica surge? Sobretudo nos séculos XVIII e XIX, em que esse momento é caracterizado por mudanças sociais e econômicas. O sistema capitalista surge com o advento de uma pequena classe média, a burguesia, chama-se burguesia porque eles ocupavam os burgos, eram pequenos comerciantes, tá? Que estavam num contexto de produção manufatureira. Então, o avanço da produção ou ao aumento da produção dependia do investimento em tecnologia, do desenvolvimento de tecnologia para a produção de mais materiais para o suprimento da nossa existência. E, naturalmente, esse potencial de tecnologia aumenta a capacidade de trabalho de maneira exponencial. Então, ao invés de fazer manufatura, agora tem um ser humano que administra uma máquina, por exemplo, a vapor, e isso vai aumentar, né, em muito a produção, por exemplo, da indústria têxtil. Isso, gente, nos relembra um aspecto importante. Existe um movimento no ensino de ciências, já é bem antigo, ainda desenvolve muitas pesquisas, que é o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é um movimento que vai indicar que essas três dimensões se influenciam mutuamente: a ciência, a tecnologia e a sociedade. Nesse caso, a gente pode exemplificar na termodinâmica que a ciência, a revolução científica, ocasionou mudança nos meios de produção por conta de desenvolvimentos tecnológicos, e essa mudança nos meios de produção implica em mudança da organização social. Essa inovação tecnológica, que foi ocasionada pelo avanço aí da termodinâmica e da produção da máquina a vapor, ela está ligada à especialização de tarefas e à expansão
para o comércio e para a agricultura. Então, nós temos uma mudança epistemológica aí na ciência. É no século XIX que começam a aparecer, por bem dizer assim, as disciplinas separadas, tá? Por conta dessa mudança nos meios de produção e também a mudança na forma de organização da produção vai impactar em coisas como o êxodo rural, como reorganização das cidades, como reorganização do sistema educativo, etc. Certo? Nesse caso, quem estava no centro desse processo foi a Revolução Industrial, né, que influenciou sobretudo a indústria têxtil. Ela mostra para nós uma forte relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Esse é o contexto no qual a termodinâmica erige e se consolida nos séculos XVIII e XIX. Então, comecemos aqui com o conceito de medição de temperatura e a lei zero da termodinâmica. O que é calor e temperatura no início do século XVIII? Tá? Esses conceitos vão se estabelecer nessa época, mas antes disso, o conceito de calor estava associado ao uso do fogo e ao esforço físico. Muito provavelmente você vai encontrar é, essas concepções, tá, muito fortemente arraigadas nas estruturas cognitivas de alunos do ensino fundamental e, sobretudo, do ensino médio. Tá? Bom, quanto às medições de temperatura, antes do século XIII, a temperatura talvez tenha sido a primeira grandeza a ser medida. O Galileu vai inventar no século XVI o termoscópio, que é uma espécie de instrumento que mede temperatura. O termômetro a álcool ele só vai ser inventado praticamente 50 anos depois por Duque Ferdinando II da Toscânia, em 1640. Ele inventa o termômetro a álcool, tá certo? As medições de temperatura vão avançando e a produção de uma primeira escala termométrica vai acontecer no século XVIII com Daniel Fahrenheit, tá? Que vai inventar um termômetro a álcool melhorado em 1713. Ele coloca, né, dois pontos fixos para o termômetro. O primeiro é uma mistura refrigerante, uma mistura fria, e o segundo é a temperatura do corpo humano, tá, numa escala de 96 partes para essa escala termométrica. Depois, ele atribui, né, 212 graus para a ebulição da água e 32 graus Fahrenheit para a fusão do gelo em 1724, sendo esses os graus atualmente utilizados para a escala Fahrenheit dos pontos fixos, certo? Outros físicos, ou cientistas naturais, vamos chamar assim, é uma denominação melhor, que se enquadra mais plenamente no que o pensamento da época queria afirmar, é o René de Réaumur, tá? Que era um zoólogo francês, em 1730, produz a escala Réaumur de medição de temperatura. Ela não é muito abordada nos cursos de física no ensino médio, mas é uma escala que tem utilidade histórica. Já, né, o Anders Celsius era um astrônomo sueco que inventou a escala Celsius em 1742. Tá? Um outro instrumento importante também para medição de temperatura, que foi utilizado muito na medicina, foi o termômetro de Geissler. Geissler era um operário alemão que produziu um termômetro em 1864, que teve ampla utilização na medicina, certo? Um fenômeno também interessante que a gente até hoje estuda no ensino médio e que até hoje é objeto de discussões no campo da mecânica quântica para tentar explicar esse processo é a dilatação irregular ou anômala da água, tá certo? A água ela apresenta um máximo de densidade a 4 graus Celsius e isso foi identificado em 1776 por Jean Deluc. Tá? O John Dalton ele conclui que os gases se dilatam igualmente em 1801. Então aqui a gente já está falando de transformações gasosas, tá? Transformações gasosas, dilatação irregular da água, fenômenos que são, digamos assim, ainda estudados na educação básica. Gay-Lussac confirma a dilatação dos gases verificada por Dalton em 1802. Tá? No século XVIII, né, no que tange à medição de temperatura,
no contexto da meteorologia, houve um aperfeiçoamento dos instrumentos de medida, o que acarretou em muita melhora nas observações meteorológicas. Por exemplo, né, antes disso, antes do século XVIII, já havia instrumentos de medida de umidade, como, por exemplo, o higroscópio, que foi inventado por Robert Hooke em 1667. Já o John Daniel produz o higrômetro de condensação no século XIX, tá certo? Então, no século XIX, a gente já tem uma melhora, né? Após, no século XVIII e posteriormente no século XIX, a gente já tem a produção de instrumentos meteorológicos mais precisos e mais envolvidos. O Abraham Breguet, tá, cria o termômetro metálico, que é precursor do termográfico, em 1817, tá certo? Então, né, o que a gente tem aqui relativo à medição de temperatura que se sabia nesse momento, antes do século XX, quando Rolf Fowler vai enunciar a lei zero da termodinâmica. Tá? Ela era tomada como princípio, ninguém mencionava o fato óbvio de que um aparelho entra em equilíbrio térmico com o sistema cuja medida se busca medir. Então, quando você pega o termômetro e coloca no seu sovaco, ou dependendo da região que você esteja no seu subaco, tá? Ninguém se questiona o porquê que a temperatura que você está medindo no termômetro é a temperatura do seu corpo. Mas o fato óbvio, implícito nisso, é que o termômetro e o seu corpo estão em equilíbrio térmico, tá certo? E a enunciação sistemática e mais, digamos assim, explícita dessa lei zero da termodinâmica só é feita com Rolf Fowler em 1920. A propósito, Rolf Fowler foi o orientador do Paul Dirac, tá bom? Aula 7 está correlacionada com essa meio que indiretamente. Então, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, essa noção de lei zero da termodinâmica, que a gente chega aí, mete logo de início de conversa nos alunos da educação básica, ela é uma noção moderna do século XX. Tá? Nem o Joseph Black tinha isso claro, nem o Joule, nem ninguém. Tá? Essa noção ela é devida ao Fowler, que sistematiza no século XX a ideia. Tá bem, gente? Então é importante que você note isso. Claro, eu falei que implicitamente a aula 7 está relacionada com a aula 6, na verdade é mais profundo do que isso. Tá? Mas nesse sentido, a gente busca esse vínculo com o Fowler e o Dirac, né, para você ver que essas coisas estão todas interligadas. Tá certo? Agora a gente vai passar aqui para a medição de calor e temperatura, tá? Falando um pouco de como foi construída a relação entre essas duas grandezas, tá certo? Joseph Black, em 1770, teve uma relevância muito grande nos seus trabalhos, porque ele vai distinguir entre calor e temperatura para explicar o que acontece quando há uma diferença de temperatura. Como é que ele faz isso? Ele pega uma mistura de massas iguais, de líquidos a diferentes temperaturas e percebe que as temperaturas mudam radicalmente, tá certo? Então, ele pega massas iguais de líquidos com temperaturas diferentes. Ele pega, por exemplo, água a 10 graus Celsius e água a 40 graus Celsius. Aí ele percebe que as temperaturas desses recipientes vão mudando radicalmente com o passar do tempo. Uma outra coisa que ele faz é que ele mistura sólido com mistura de gelo e água e percebe que a temperatura do sólido mais a da mistura permanece inalterada. O que é isso, gente? Se você tem um sólido e você coloca, esse sólido está uma temperatura T, tá? Você bota ele numa mistura de água e gelo a 0 graus Celsius, a temperatura do sólido vai mudar, mas a da mistura não. O que isso indica para nós? Que tem um processo aí. Tem um processo de transferência de energia térmica por meio de calor sensível, porque a temperatura desse objeto vai diminuindo, que a gente supôs ela T maior do que zero, tá? Mas a temperatura da mistura não. Então nós temos aí um processo de calor latente de fusão, tá bem? Por quê? Porque a temperatura não está mudando, gente. Hoje a gente já sabe disso. O Black não sabia. Então, qual foi a conclusão que ele tirou desse experimento? E que graças ao Black hoje a gente sabe.
que não é a temperatura que é transmitida, e sim o calor. Tá bom, gente? Lembrem, tá? Lembrem-se. Nesse momento, a gente ainda está com a ideia de que o calor pode ser movimento, tá? Pode ser uma forma de transferência de energia, mas existem partidários que acreditam que o calor ainda pode ser uma substância. Então, vamos com calma, que o santo é de barro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês agora é que Black consegue distinguir entre calor e temperatura e diferenciar os dois, tá certo? Embora, tá, eu tenha falado de energia para você, isso é uma acepção moderna, porque a energia ainda não estava completamente estabelecida na época. O conceito de energia vai se consolidar no século XIX. Então, isso é para você interpretar o que o Black conseguiu, mas o Black não usou o termo energia. Ele falou de calor e falou de temperatura. E ele falou que era o calor que era transmitido. Então, abre-se a possibilidade da gente ter aqui uma concepção de calor como movimento ou de calor como substância. Tá certo? Sobre o calor, e aí o vínculo dele com a primeira lei da termodinâmica, até o século XII, as concepções de calor estavam resumidas a quente e a frio. Tá? Já após a Revolução Científica no século XVIII, ocorreu uma mudança mais quantitativa e pautada em observações experimentais. A análise quantitativa do calor, como eu mencionei para vocês, né, que a gente vai começar agora a construir, né, como é que a equação Q igual a mc delta T foi construída, foi produzida. Isso não foi sonhado na mente de uma pessoa, isso envolveu uma gama muito grande de cientistas que, ao mesmo tempo, foram, né, inspirados, né, por ideias que eles iam apresentando coletivamente nas sociedades científicas, por meio de livros, né, por meio de escritos, por meio até de correspondências, muitas vezes, as suas experiências e as suas teorizações. Tá? É importante que a gente entenda que a ciência é um empreendimento coletivo, tá certo? Então, o Wilhelm Riemann, tá? Ele indica que quantidades distintas da mesma substância. Então, veja, pega a água, uma quantidade grande de água e uma quantidade pequena. No mesmo estado de agregação, precisam de diferentes quantidades de calor para a mesma elevação de temperatura. Gente, isso, o que ele está fazendo é uma relação entre calor e temperatura quantitativa. Quanto maior, tá, a massa, ou quanto você varia a massa, a quantidade de calor necessária para a mesma variação de temperatura vai variar, tá certo? Então, vamos analisar aqui, olha, porque a gente já conhece a expressão. Então, já que M e C delta T vão variar, tá? Para uma mesma variação de temperatura, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor necessária, tá certo? Quanto menor a massa, menor a quantidade de calor para variar da mesma quantidade de graus Celsius a temperatura da substância. Jean Deluc identifica que a temperatura do gelo durante a fusão não muda. Isso aqui é calor latente, tá, gente? O que hoje a gente chama de calor latente, Jean Deluc está identificando em 1754. Joseph Black, baseado nos trabalhos de Deluc, define e mede o calor latente de fusão. Então, o Joseph Black é que interpreta e dá o nome, né, do calor latente de fusão para o processo, tá, no qual a água muda de estado físico do gelo para a água, naturalmente, tá, a uma temperatura constante. Joseph Black também, em 1765, determina o calor latente de vaporização, tá certo? Quando você vaporiza a água, obviamente ela muda de estado físico sem mudar a temperatura. Johann Carl Wilck aponta que quantidades iguais de substâncias diferentes, ou seja, agora você não muda a massa, você muda o que a gente vai chamar mais na frente de calor específico, tá certo? Necessitavam de quantidades de calor diferentes para a mesma elevação de temperatura. E aí, claro, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor, tá? Que é necessária para elevar a mesma quantidade de temperatura. E é por conta disso que os fenômenos das brisas marítimas acontecem, por conta das diferenças de calor específico, tá? Que vão produzir relações energéticas de transferência de energia
por meio de calor, né, nesse processo, e que vão alterar os campos de pressão e vão produzir a brisa, né, marítima. Tá? Isso em 1772. Lavoisier e Laplace medem o calor específico, que ainda não estava denominado, tá? Aqui você volta, né? O Joseph Beck tinha falado de calor latente, não de calor específico, tá? Então a gente já sabe que é o calor específico, mas eles não sabiam, de vários materiais e constroem um calorímetro de gelo, tá bom? Eu voltei aqui porque eu tinha falado de calor latente para você não confundir com calor latente, mas é calor específico, é uma outra coisa, é uma outra propriedade, tá certo? O Gadolin só vai definir um ano depois, tá? Johann Gadolin define o calor específico como a quantidade de calor dividida pelo produto da massa pela temperatura. Então ele define o C como ΔQ dividido por M ΔT, tá certo? Ian Ingenhouse, tá, realiza o estudo da condutividade calorífica em 1784, mesmo ano que Gadolin define o calor específico quantitativamente. Benjamin Thomson, ou Conde Rumford, tá, estuda a condutividade de corpos não metálicos, aí nesse período. O Rosenthal utiliza um calor de vapor em um calorímetro em 1788. Já mais para frente, no século XIX, Pierre Dulong e Alexis Petit determinam que o calor específico vezes o peso atômico é uma constante. Veja, gente, aqui já tem uma mudança qualitativa nesse processo. Aqui a gente já está falando de peso atômico. Então aqui tem um elemento de teoria cinética já no século XIX, tá certo? Fourier realiza a análise do fluxo de calor, estudo continuado por Simeon Denis Poisson, tá? Em 1822. A teoria do calor estava avançando aqui e o Fourier barra Poisson chegam em algum momento na equação da difusão, tá certo? Bom, a análise qualitativa do calor nos leva à consideração de duas possibilidades historiográficas. Tá? A primeira é do calor como substância e a segunda do calor como movimento, que tinham lá seus partidários. Então, sabia-se já que o calor, entre aspas, flui, e não tanto, entre aspas, assim, para uma outra vertente teórica, que ele sai do corpo com mais alta temperatura para o de mais baixa temperatura. Então, um dos movimentos, tá, é a teoria do calórico, que se baseava na teoria do flogisto do século XVII, do George Stahl, que era a teoria mais aceita. Então, no século XVIII, a teoria do calórico era a teoria mais aceita. O calor era visto como substância. Lavoisier derruba a teoria do flogisto, demonstrando a conservação de massa por meio de reação de combustão em recipiente fechado, tá certo? Então, entra uma teoria na qual existe uma substância imponderável chamada calórico que passa de um corpo para o outro, tá? A combinação da substância com oxigênio fazia aumentar a massa do objeto numa reação de combustão, tá certo? Quais eram os pressupostos dessa teoria do calórico que vem a substituir o flogisto? O calor é um fluido elástico que permeia outras substâncias, sendo suas partículas atraídas pelas das substâncias e repelidas pelas suas próprias. O que nós podemos observar aí? Nós podemos observar o que Bachelard chama de obstáculo substancialista. Se você for ver lá na aula 1 de eletromagnetismo, que eu creio que é a nossa aula 3, eu falo a mesma coisa. Tá? Nesse mesmo período, no século XVIII, no próprio século XIX, ainda há muito o obstáculo à construção do conhecimento científico, que é a ideia de substância. O calórico, o éter, tá? O éter luminífero, que depois vira éter eletromagnético, a carga elétrica como fluido, tá? Todas essas concepções esbarram no que o Bachelard chama de obstáculo substancialista, ou seja, que as coisas precisam ser ou estar ligadas à substância. Tá certo? Então, o calor é um fluido elástico que permeia outras substâncias, sendo suas partículas atraídas pelas substâncias e repelidas pelas suas. O calor é sensível à variação de temperatura, isso aqui está tudo certo, né? Calor é sensível à variação de temperatura, então, se quantitativamente a gente observa isso, que variação de temperatura e variação e o calor estão ligados,
naturalmente isso é de se esperar. Já se sabia também, na época da teoria do calórico, que o calor, quando mais quente, mais frio, quando em contato térmico, e uma hipótese que é única do calórico é que o calor é conservado, mas é imponderável. Então, assim, não dá para você medir a massa do calórico. Ele é uma substância que não tem massa mensurável, tá certo? Já os opositores do calórico, que acreditavam que o calor seria uma forma de movimento, que depois vai se revelar a hipótese mais acertada, tá? Tinham como defensores o próprio Newton, o próprio Bacon, tá? E outros, né, cientistas também de renome. Tá certo? Então, os opositores do calórico, no início do século XVIII, eram opositores a essa teoria porque eles estavam inculcados com algumas coisas, como, por exemplo, que o calórico não explicava o aquecimento por atrito. Tá certo? A teoria do calor, como movimento, se sustentava justamente por esse dado. Para eles era muito mais fácil, que o atrito está ligado ao movimento, então o aquecimento por atrito, né, naturalmente está ligado aí ao aquecimento, ao movimento que está sendo, que produz aí esse ROS entre duas superfícies, vamos dizer assim. Tá? Os defensores do calórico falavam, né, que o atrito, né, a explicação para eles, para o aquecimento por atrito, é que o atrito espreme o calórico para fora. Uma forçação de barra beleza, mas hoje a gente sabe, vamos nos situar aqui no século XVIII, né, para a gente, enfim, né, chegar aqui e não ficar dizendo que os caras eram imbecis, porque eles não eram. Eles eram as maiores mentes do tempo deles, tá certo? Então essa discussão estava posta, o Lavoisier e Laplace chegaram a discutir, né, trazem os dois lados da discussão e, né, chegam a escrever sobre isso. Como é que essa controvérsia vai se dissolver? Posteriormente, tá, Conde Rumford, Benjamin Thompson, tá, ele vai realizar experimentos que mostram inequivocamente que o calórico não pode ser uma substância, porque não há a variação de peso na absorção ou eliminação de grandes quantidades de calor. Como é que ele fazia isso? Ele era engenheiro e ele chefiava a produção de canhões. E para produzir canhões, você tem que pegar uma peça, vamos dizer assim, uma peça inteira de um determinado metal e você usa uma broca para furar o buraco do canhão. E há estados em que essa broca ela já está tão desgastada que ela já não consegue mais furar. E mesmo assim o movimento continua e você vai jogando água, essa água continua a ferver, porque as temperaturas chegam a ficar altíssimas. E como é que ele infere que não é o calórico, tá? Não é que o calor não é calórico? Porque a broca não gasta mais, só continua o movimento e a temperatura continua a aumentar. Então, a única conclusão que Conde Rumford consegue chegar é a de que o calor é uma forma de movimento, tá certo? Então, os defensores do calórico assumiram que ele poderia ser imponderável, né? Então, o calórico não tem massa, no entanto, né, para que fosse aceita a ideia, né, e que esse experimento do Rumford fosse explicado pela teoria do calórico, era preciso admitir que a quantidade de calórico a ser espremida, né, deveria ser ilimitada, o que, né, parecia absurdo. Então, o calor como processo, né, de transferência de energia, né, e transferência de energia porque a energia está vinculada ao movimento, ele é um fenômeno do século XIX. Tá? O calor deveria ser uma forma de energia. Meyer, por exemplo, o Meyer teve o trabalho dele ignorado por décadas, né, na verdade. Ele aponta que o calor e o trabalho têm a mesma natureza, em 1842, só que o trabalho dele é apontado como tendo falhas metodológicas, então ele, de certa maneira, é desconsiderado. E isso vem de uma forma mais inequívoca, uma forma menos duvidosa, com Joule, quando ele encontra o equivalente mecânico do calor no meio do século XIX, em 1843. O que era o equivalente mecânico do calor? Basicamente, se tratava, né, de saber de uma quantidade,
né, de calor que equivalesse a uma dada quantidade de energia mecânica. Esse que basicamente era o equivalente mecânico do calor. Então, os físicos ou cientistas naturais barra físicos da época faziam a seguinte pergunta: qual a quantidade de calor que equivale a uma dada quantidade de energia mecânica? Tá? Define-se então a caloria como a quantidade necessária para levar de 5 graus, de 55 para 60 graus Fahrenheit, 1 libra d'água. Tá? 1 libra é 400 e poucos gramas, quase meio quilo, tá certo? O calor específico da água, então, é determinado como sendo 1 caloria por grau Fahrenheit. Tá? Meyer, em 1842, usa calores específicos a volume constante, a pressão constante, para fazer essas deduções, mas o resultado é ignorado por 2 décadas. Já Joule, né, para tentar encontrar o equivalente mecânico do calor, usa um aparato com palhetas imersas na água, que sob a ação de uma massa que cai N vezes, ele descobre que a caloria é 4,183 Joule. Então ele acha, né, o equivalente mecânico entre a energia e a caloria. E Joule varia os parâmetros, tá? Eu estou chamando de Joule porque vocês estão acostumados a ouvir esse nome, né? Palhetas, a forma de transferência de energia e o próprio fluido, mas o resultado se mantinha, tá certo? Em 1847, von Helmholtz enuncia a primeira lei da termodinâmica, que é uma expressão da conservação de energia. O trabalho, ou melhor, variação da energia interna é calor mais ou menos trabalho, dependendo de se o trabalho é realizado pelo ou sobre o sistema. Aí depende de como você vai definir, né, essas coisas, mas no final das contas é uma equação de balanço que iguala a influência, a energia, a variação de energia interna o calor e o trabalho, né? Uma soma, uma subtração, quer que seja, né, uma junção dessas duas coisas, calor e trabalho. Então, é possível alterar o estado de um sistema termodinâmico realizando calor ou trabalho. Como a gente altera o estado do sistema termodinâmico? Variando sua energia interna. Tá certo? E aí, no século XIX, buscando se matematizar o mundo físico, muita coisa se aprende acerca disso. Tá certo? Com respeito às máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, né, tendo a gente falado aqui, né, chegado à primeira lei da termodinâmica por meio, né, das descobertas que foram sendo realizadas ao longo do tempo, a gente vai falar aqui da segunda lei da termodinâmica e naturalmente a gente tem que voltar aí no tempo, porque o advento da segunda lei da termodinâmica está fortemente ligado aí às máquinas térmicas. Inclusive, um dos enunciados está vinculado a máquinas térmicas, tá certo? Denis Papin inventa a primeira máquina a vapor em 1691, ainda no século XVII, tá certo? O Thomas Newcomen, claro, os avanços acontecem praticamente todos no século XVIII, tá? Mas o Thomas Newcomen inventa a máquina a vapor a baixa pressão para levantar água e o Watt modifica essa máquina do Newcomen em 1764, que ele coloca um condensador que evita o congelamento do cilindro e assim melhora essa máquina. Tá? O Nicolas Cugnot usa máquinas térmicas para transporte de maquinaria pesada 5 anos depois, que o Watt melhora a máquina do Newcomen. O Trevithick usa máquinas térmicas para transportar pessoas, tá? Então o Cugnot usa para transporte de maquinaria pesada e o Trevithick para transportar pessoas, e George Stephenson constrói a locomotiva a vapor em 1815, século XIX. Tá certo? O ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é algo muito importante que a gente estuda na educação básica, inclusive, para, né, compreender as máquinas térmicas. Tá? Ele era um ciclo idealizado para máquinas térmicas que, em iguais condições de técnicas de funcionamento, corresponderiam, então, ao maior rendimento. Sadi Carnot é o cientista natural barra físico que inventa, tá, esse ciclo. Por isso que o nome é ciclo de Carnot. Só que Sadi Carnot teve uma vida muito breve, tá certo? Seu irmão, Hippolyte Carnot, tá, propõe à Academia de Ciências da França, tá, a segunda edição do trabalho do seu irmão. Esse trabalho compreende que o ciclo mais eficiente deve ser reversível.
ele deve ser composto por duas isotérmicas, uma de compressão e outra de expansão a temperatura constante, e duas adiabáticas, uma expansiva e a outra compressiva. Nesse ciclo, o rendimento depende somente das temperaturas das fontes, quente e fria. Tá? Outras contribuições importantes, tá, vieram posteriormente, já aí no século XIX, com Émile Clapeyron contribuindo com a formalização algébrica do ciclo de Carnot em 1834. O Thomson, né, que é o William Thomson Lord Kelvin, introduz a escala de temperatura absoluta ou escala Kelvin entre 1846 e 48. Lembrando que a escala Kelvin ela não é medida em graus Kelvin porque ela é uma escala absoluta. Todas as escalas termométricas têm um zero arbitrário, tá? Que não corresponde a uma temperatura nula, diferentemente da escala Kelvin, tá? Que é uma escala absoluta. A menor temperatura possível é o zero absoluto e não tem maior temperatura possível, certo? É... O rendimento do ciclo de Carnot também independe do agente térmico e Kelvin, tá, produz, né, de fato, a escala em 1856, tá certo? A escala Kelvin. Então, a produção da escala demora mais ou menos 10 anos para acontecer. Tá? Bom, Kelvin confronta as ideias de Carnot e Joule, tá? Em 1849. Já Clausius concilia as ideias com seu enunciado. Então, tem dois enunciados: o enunciado de Clausius e o enunciado de Kelvin, tá? Que estão aqui dispostos, tá? De formas diferentes expressam a mesma coisa, de que não é possível realizar processo cíclico no qual todo o calor seja transformado em trabalho, tá? Não dá para transformar todo o calor em trabalho. E não é possível transferir calor do corpo mais frio para o mais quente. Essas duas coisas expressam uma só, que é o conceito de entropia, tá certo? O nascimento da entropia surge dessas duas ideias que são confrontadas. Então, Kelvin apresenta seu enunciado da segunda lei, em 1851, de que não existe máquina térmica com rendimento 100%, ou seja, não existe uma máquina térmica que joga calor na fonte fria. Tá? Já Clausius cria o conceito de entropia a partir do estudo teórico para um ciclo reversível qualquer. Ele vai escrever a transformação, tá? A variação da entropia como integral de dq sobre t, tá? Vai escrever, né, que um processo irreversível tem a entropia maior que zero e classificá-la como uma função de estado. Em 1897, né, algum tempo depois disso aqui, o Planck é responsável por articular os enunciados de Kelvin e Clausius de uma maneira mais sistemática, em 1897, usando o conceito de entropia. Tá certo? Com respeito ao zero absoluto e à terceira lei da termodinâmica, muitas vezes a gente não ouve falar no ensino médio. A gente começa com a lei zero, depois a primeira e a segunda. Tá certo? Mas a terceira lei, ela se pronuncia acerca do que acontece nas proximidades do zero absoluto. O Walter Nernst afirmava que, na vizinhança do zero absoluto, num processo isotérmico, todas as reações em um líquido ou sólido ocorrem sem variação de entropia, ou seja, o ΔS é igual a zero, em 1806. Em 1927 a 1932 começam os estudos dos processos irreversíveis, ou seja, mais recente, né? O Planck, em 1911, indica que a entropia e sua variação seriam nulas no zero absoluto, que é a terceira lei da termodinâmica, e, né, ele vai afirmar também que quanto menor a temperatura, mais difícil é resfriar algo. E de que é impossível reduzir a temperatura do sistema ao zero absoluto em um número finito de processos, que é, né, o enunciado da terceira lei. CTS, tá? Novamente, existem questões teóricas relacionadas à termodinâmica, questões científicas teóricas, tá? Que são colocadas também como relacionadas a contextos tecnológicos e sociais. Você já vê aí a Revolução Industrial e a mudança da dinâmica social dela decorrente e dela demandante, tá?
A formalização da termodinâmica no século XX. A gente vai entrar aí na relação micro e macro na teoria cinética, tá certo? E o, tá? O conceito de átomo, que vai se tornar importante para a gente agora, tá? E que vai desaguar lá na física do século XX. E vamos trazer agora a mecânica estatística para vocês. Bom, e agora a gente entra na mecânica estatística, né? A mecânica estatística, gente, ela se inicia mais precisamente na segunda metade do século XIX e ela está vinculada ao sucesso da termodinâmica de perspectiva fenomenológica. O que é essencialmente a mecânica estatística? Nós construímos modelos microscópicos derivados da aplicação de leis de Newton e cálculos de valores médios para computar grandezas termodinâmicas. Tá? Quais são as dificuldades que a mecânica estatística enfrentou? Inicialmente, ela enfrentou algumas dificuldades, como, né, era uma teoria que buscava descrever processos macroscópicos irreversíveis, mas partia de processos microscópicos reversíveis, o que parece um contrassenso. Ela também partia da hipótese atômica, que na época era considerada desarrazoada. Bom, qual a relação dela com a mecânica quântica? A propósito, existe uma mecânica estatística quântica, né, inclusive, em que a gente aplica as leis, né, da mecânica quântica para a mecânica estatística. Então, a mecânica quântica ajudou a fundamentar a mecânica estatística, tá certo? O início da mecânica estatística envolvia trabalho com termodinâmica de equilíbrio, mas nos anos 50 do século passado, as temáticas em alta envolviam transição de fase e fenômenos críticos. Recentemente, têm sido abordados também fenômenos de mecânica estatística fora do equilíbrio. Tá certo? E a teoria cinética? Gente, a teoria cinética, ela é, digamos assim, é a gênese da mecânica estatística, tá? A fase inicial da teoria cinética está no século XVII, tá certo? E ela se preocupa com o estudo de gases de rarefeitos. Ela vai se consolidar nos séculos XVIII e XIX, mas a gente já pode identificar alguns dos seus elementos no século XVII, com Boyle, por exemplo, né, o Boyle estudando a transformação isotérmica, já fazendo a menção a partículas pequenas, a invenção da hidrodinâmica, tá, pelos irmãos Bernoulli, tá? Charles, tá, que estuda a transformação isobárica em 1787, também partindo das mesmas ideias. Então, quais eram as interpretações iniciais da teoria cinética? De que algumas delas eram de que as leis empíricas do gás ideal, tá, poderiam ser derivadas a partir de um sistema mecânico. Elas permitiram, né, essas interpretações iniciais, as primeiras interpretações do que seria pressão, tá, como o choque das moléculas, e a temperatura, que seria o estado de movimento, ou grau de energia média molecular, posteriormente, já no século XIX, em termos microscópicos. Tá? Ela se baseava fortemente na ideia de calor como movimento. Então, essas interpretações são sustentadas por Herapath e Watterson em 1820 e 1845, que derivam, por meio dessas hipóteses, de que o calor é movimento, de que a gente pode derivar de sistemas mecânicos, de que a pressão é o choque das moléculas, está ligado ao choque das moléculas, a força por unidade de área exercida por esse choque, que a temperatura é o grau de agitação média molecular, eles derivam as leis de Boyle e de Shor. Tá? Esses estudos não foram aceitos porque o calórico era incompatível com a ideia de calor como movimento. E o abandono do calórico que permitiu o advento da primeira lei da termodinâmica e da teoria cinética dos gases. Tá certo? A teoria cinética ela depende fortemente de uma lei de distribuição das velocidades das partículas de um determinado fluido ou gás. Tá? Kronig, em 1856, traz uma das primeiras fórmulas de distribuição de velocidade. Já Clausius vai tentar elaborar essa ideia, afirmando que a pressão é proporcional à velocidade média das moléculas.
Mas a velocidade das moléculas era variável, e por isso que a gente precisava de uma função de distribuição. E aí ele atribui uma função de distribuição para a velocidade com peso não uniforme. Naturalmente, as velocidades não são as mesmas. Tá? E aí ele introduz a gênese do conceito de livre caminho médio, tá? Que está relacionado com o paradoxo do perfume. Livre caminho médio é a distância média percorrida por uma partícula entre duas colisões que ela pode vir a sofrer. Então, né, é o paradoxo do perfume que explica isso. As partículas estão se movendo rapidamente, as partículas de perfume, mas elas demoram um tempo para chegar na pessoa. Por quê? Porque a velocidade média delas, né, é muito próximo de zero. Então, o deslocamento delas, tá? Desculpa, a velocidade média não. A média da velocidade das partículas é uma coisa que a velocidade média de cada partícula, a velocidade média das partículas é muito alta, porque elas se movem, né? Se você pega o módulo, na verdade, né? Elas se movem muito rapidamente. Só que uma se move para a esquerda, enquanto a outra se move para a direita, uma se move para cima, enquanto a outra se move para baixo. Então elas, em média, né, se deslocam muito devagar. É o mesmo princípio do vento. Nossa, o vento, né? O ar está parado aqui, vamos supor, né? Mas as moléculas estão se movendo rapidamente. Por quê? Porque a média da velocidade delas é zero. Agora, se você coloca um gradiente de pressão, você vai ter uma força exercida sobre essas moléculas, elas vão se deslocar com uma determinada aceleração no espaço que é a mesma para todas. Então, elas vão se mover coletivamente, tá certo? Com velocidade diferente de zero, tá? E com aceleração diferente de zero também. Tá certo? E nesse processo, claro, elas se chocam umas com as outras, e por isso que o conceito de livre caminho médio resolve o paradoxo do perfume. Porque a partícula se move rapidamente, ela vai daqui para cá, aí ela se choca, depois ela vem para cá, depois ela se choca e vem para cá. Então, no final das contas, o deslocamento dela parece um andar de um bêbado, né? Que esteja correndo, vamos dizer assim. Ele corre, mas na verdade ele corre meio que em círculo, meio, enfim, né? Meio torto. E aí, no final das contas, o tempo que ele demora para desenvolver um percurso, sei lá, de 10 metros é 10 minutos. Por mais que ele esteja correndo. Tá? Maxwell é o mesmo Maxwell do eletromagnetismo. Ele também teve fortes contribuições na teoria cinética. Ele desenvolve o cálculo da distribuição de velocidades que o Clausius não havia conseguido. Ele consegue encontrar, usando uma função de distribuição de velocidades, uma relação exata entre velocidade e pressão. Ele desenvolve, né, adequadamente o conceito de livre caminho médio, que tinha sido iniciado, né, pelo Clausius, e ele encontra a relação da viscosidade com a temperatura. Clausius e Laplace desenvolvem também o teorema da equipartição. Tá? Então, Clausius desenvolve o teorema da equipartição e o Laplace desenvolve a noção de probabilidade na mecânica estatística, que ele afirma ser a superação da ignorância de predizer a evolução temporal de estados complexos. Então, o Laplace pode ser considerado aí, né, um dos pais da estocástica. Maxwell e Loschmidt têm uma contribuição importante também, né, para dar uma roupagem mais empírica para a mecânica estatística, porque enquanto Maxwell admite que é necessário usar a aleatoriedade para descrever sistemas físicos, Loschmidt faz estimativas precisas para o tamanho do átomo e para o número de Avogadro, o que dá, né, naturalmente, uma roupagem mais empírica para a teoria cinética e, consequentemente, facilita o avanço da mecânica estatística. Tá? Boltzmann também foi uma figura importantíssima. O desafio dele foi encontrar o correspondente mecânico para a entropia. Tá? Mais um outro obstáculo epistemológico, o mecanicismo. Tá, gente? O substancialismo e o mecanicismo. Você vai ver lá que é o racionalismo mecânico, que o Bachelard fala no livro dele, como perfil, não é perfil conceitual que ele fala. Eu esqueci agora, o perfil conceitual é o Mortimer que se utiliza da noção do Bachelard. Mas o Bachelard traz uma sequência de obstáculos epistemológicos para a construção do conhecimento e agrega eles em espécies de perfis, tá, de pensamento. Tá? Em 1872, ele então inclui o tempo e o espaço na função de distribuição de velocidade. Ele considera equações moleculares essenciais para a evolução do equilíbrio e, usando essas hipóteses, ele consegue chegar à equação de transporte, que é uma equação fundamental aí para a teoria cinética. Ele ainda introduz a função H
na distribuição de velocidades, e com isso ele prova que H decresce e à medida que a entropia cresce, tá? Então ele identifica que a função H que ele está trabalhando é, na verdade, o negativo da entropia, tá certo? Então o modelo estatístico consegue contrapor as críticas, porque começa a trazer resultados mais claros, né, e mais preditivos acerca dos fenômenos termodinâmicos. Então, o Boltzmann é responsável pelo início, digamos assim, da formulação dos ensembles estatísticos. Para cada macroestado de equilíbrio corresponde uma gama de microestados acessíveis, e ele escreve isso como a entropia, tá? Como a constante de Boltzmann, tá? Produzida por ele, o log do número de microestados acessíveis ao sistema. Então, o Boltzmann consegue, de certa maneira, trazer essa relação entre o macro e o micro de maneira explícita. Tá? Quais eram, né, o que facilitou, ou qual era o contexto de surgimento da mecânica estatística? Alguns problemas, tá, da virada do século XIX para o século XX, como, por exemplo, a radiação do corpo negro, que o Planck se dedicou a estudar, nós contamos essa história na aula 7, o método de ensembles, tá, e o desenvolvimento de métodos de dinâmica aleatória. Em 1902, surge a mecânica estatística de equilíbrio de maneira sistemática. O Gibbs propõe ensembles para sistemas conservativos e propõe a função de partição e leva em conta as contribuições dos microestados. Então, o trabalho do Boltzmann é, digamos assim, é a gênese do conceito de ensemble canônico. O Gibbs traz, quando ele traz a função de partição, ele está falando do ensemble, desculpa, microcanônico. Caramba, o, o Boltzmann, e o canônico é o Gibbs, que leva em conta a função de partição, tá certo? Posteriormente, né, o desenvolvimento aí já na década de 40 da estatística de Bose-Einstein, os trabalhos com flutuações e transição de fase, e por fim a aceitação definitiva do método de ensembles em 1940. Você vê, 1940 está muito próximo da gente, tá certo? Então, nós finalizamos aí a aula de hoje e agradecemos a sua atenção. Muito obrigado. Um excelente final de semana para você.